Olá, queridas e queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos e todas que me assistem. Eu espero que vocês estejam tendo uma semana muito abençoada por Deus, cheia de boas notícias. E hoje nós estamos indo para o nosso terceiro dia, conversando um pouquinho a respeito do conteúdo deste livro aqui muito libertador. Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente, da escritora Joyce Meyer. O nosso tempo é curto, nós conversamos então sobre alguns pontos apenas. A ideia é que vocês tenham o interesse pela leitura desse livro, tá? Queridas, então, recapitulando, né? Na segunda-feira nós conversamos um pouquinho sobre a batalha da mente, a consciência de que essa batalha está se desenrolando, a consciência da existência de um inimigo que bombardeia nossa mente com pensamentos, com ideias que são erradas, que são negativas, né? A importância dos nossos pensamentos para o nosso estilo de vida. Então, pensamentos negativos, vida negativa; pensamentos renovados, vida que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, na terça nós conversamos um pouquinho sobre as fortalezas, que são formas de pensar que nos escravizam. Elas são construídas pelo inimigo ao longo do nosso crescimento, tem a ver com a nossa infância, com as circunstâncias, com as experiências de vida, né? Que muitas vezes o inimigo se aproveita para nos ferir e constrói essas fortalezas, mas que nós temos em Deus armas que são poderosas para destruir fortalezas, e que a palavra de Deus, na oração, no louvor, elas são armas poderosas, né, para destruir argumentos, ou seja, aquelas mentiras que o inimigo nos conta sobre nós, sobre o outro, sobre as circunstâncias, sobre as situações, né, que nos faz sentir medo, ansiedade, insegurança e dúvidas, e isso vai tornando a nossa vida, as nossas ações negativas e, consequentemente, uma vida de derrota. Mas não é isso que Deus quer para nós, então por isso o conhecimento da sua palavra é imprescindível. A ignorância causa derrota, mas o conhecimento da palavra de Deus traz a vitória em Cristo, amém? Então hoje nós vamos conversar mais um pouquinho a respeito sobre a importância dos pensamentos. Então, peço licença para vocês, que como são muitos conteúdos importantes, e embora eu tenha elencado apenas alguns, eu não quero perder esses de vista. Então, eu vou estar lendo alguns trechos que eu destaquei para que você, assim como eu, seja abençoada através do conteúdo desse livro, amém? Então, vamos lá. Então, em Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, outras versões, como você pensa em seu coração, assim é, assim você se torna. Amém? Então é importante que pensemos adequadamente, né? Os nossos pensamentos, eles são poderosos, tá? Eles podem influenciar no que nos tornaremos. Então ele deve ser prioridade na nossa vida. Nós devemos ter prioridade, tá? Em pensar corretamente e alinhados à palavra de Deus. Então você não pode ter uma vida positiva com uma mente negativa. Em Romanos 8:5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito cogitam das coisas do espírito. Então, se nós temos pensamentos carnais, errados, negativos, nós não podemos caminhar no espírito. Parece que uma mente renovada, santa, é uma necessidade vital para uma bem-sucedida vida cristã. Então vejam, uma das coisas que me chamou muita atenção ao ler esse trecho é que nós não estamos falando apenas de salvação. Se você aceitou a Jesus, se você confessou, né, a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem a salvação. Então, para todo que nele crer, não perecer, mas ter a vida eterna. Então, se você creu em Jesus, você tem a salvação.
você é justificado, Cristo te justifica. Mas veja, nós estamos falando em ter uma vida de vitória aqui nessa terra. Então, quantas pessoas, mesmo sendo cristãs, mas levam uma vida de derrota, né? Levam uma vida de fracasso. Então, queridas, a palavra de Deus, ela precisa adentrar em nosso coração, transformar a nossa mente. A partir do momento que nós habitamos na palavra de Deus, nós mantemos uma relação com Deus diária, constante. Então, nós vamos aprendendo pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo, a renovar a nossa mente e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá? A sua vida pode estar em um estado caótico pela sua maneira errada de pensar. Se assim for, é importante que você entenda o fato de que a sua vida não vai endireitar até que a sua mente o faça, tá? Em Zacarias, no capítulo 4 e no versículo 6, diz assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a autora vai dizer que você não pode vencer o seu problema sozinho. Você precisa ser determinado, mas determinado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então, uma das armas é a oração. Peça a ajuda de Deus, peça a ajuda do Espírito Santo, tá? E peça frequentemente. Então, eu não sei quais são os pensamentos que rodeiam a sua mente, às vezes pensamento de inimizade, de ódio, de contenda, de raiva, né? Então, você precisa falar com Deus sobre isso, né? E pedir a ajuda de Deus frequentemente, repreendendo esses pensamentos, né? E declarando que eles não são seus, eles provêm do inimigo e que você os repreende da sua mente. Isso talvez aconteça imediatamente ou talvez leve um tempo, mas você deve permanecer, tá? Frequentemente. Você não deve vencer seu problema sozinho. O Espírito Santo é o seu ajudador e você precisa buscar a ajuda dele, amém? Então, pensar corretamente é uma necessidade vital. Então, uma necessidade vital é tão importante que simplesmente nós não podemos viver sem ela. Então, por exemplo, o coração, o pulmão são órgãos vitais, certo? Então, queridos, pensar corretamente é uma necessidade vital, tá? Então, a Joyce Meyer vai dizer que quando ela percebeu que a forma correta de pensar é vital para uma vida vitoriosa, ela começou a lidar de forma mais séria sobre as questões do pensamento, sobre refletir sobre o que ela estava pensando e escolher seus pensamentos cuidadosamente, tá? Em Mateus 12, 33 diz: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Então a Bíblia diz que uma árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Isso também é verdade na nossa vida. Os pensamentos produzem frutos, ações, certo? Então tenham pensamentos bons e o fruto em sua vida será bom. Tenham maus pensamentos e o fruto na sua vida será mau, tá? Em Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, o que a autora quer dizer aqui? Que não importa quão ruim esteja a condição da sua vida e sua mente, não desista. Reconquiste o território que Satanás roubou de você. Não na sua própria habilidade para conseguir os resultados desejados, mas descansando na graça de Deus. Continue continuando. Amém? A escolha é sua. Nós temos de escolher pensar certo propositadamente. Amém? Depois que finalmente decidirmos ter uma mente como a de Deus, então teremos de escolher e continuar a escolher pensamentos corretos.
Quando começarmos a sentir que a batalha da mente está muito difícil e que não daremos conta, então devemos ser capazes de lançar fora esse tipo de pensamento e escolher pensar positivamente, tá? Aleluia, Jesus. Vamos lá, queridas. Não apenas devemos escolher pensar certo, que vamos pensar que vamos dar conta, mas também devemos decidir não desistir, tá? O inimigo ele vai tentar fazer de tudo para que a gente desista, bombardeando com dúvidas, medos, mas nós devemos tomar posição e dizer: jamais desistirei. Deus está do meu lado, ele me ama e está me ajudando. Então, querida, diga isso. Jamais desistirei. Deus está do meu lado. Amém? Ele me ama e ele está me ajudando. Não desista. Deus está trabalhando constantemente em você. Se você o convidou para tomar o controle dos seus pensamentos, apenas continue cooperando com ele e não desista. Isso poderá levar tempo e não será fácil, mas você está indo na direção certa, na direção correta, se você escolheu pensar da forma que Deus pensa. Então, uma das coisas que eu achei interessante sobre isso é que você não pode mudar as pessoas e também não pode mudar a si mesma sozinha, mas você pode cooperar com o Espírito Santo, que está trabalhando continuamente em você, se você pedir, né? Se você pedir para ele. Então, a renovação da sua mente acontecerá pouco a pouco. E a autora vai dizer que o sofrimento ele precede a libertação. Veja só, em 1 Pedro 5,10 diz assim: depois de terdes sofrido por um pouco, ele, ou seja, o Deus de toda graça, mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, depois que você sofrer um pouco, Deus vai te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, não desista. O aperfeiçoamento, ele vem de Deus. Ele faz o que nós não podemos fazer. O sofrimento gera em nós experiência e nos faz valorizar a vitória alcançada. Isso aqui é muito profundo, né? Então, o sofrimento nos gera experiência e o próprio sofrimento nos faz valorizar as conquistas, certo? Amém. Vamos continuar aqui. Não aceite condenação. Em Romanos 8,1 diz assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a autora vai nos alertar de que o diabo ele vai tentar de forma muito dura nos parar nesta área da renovação da mente, por meio do desânimo e da condenação. Ele sabe que o controle dele sobre você termina quando você aprende a escolher os pensamentos corretos e a rejeitar os errados. Quando a condenação vier, use sua arma da palavra, tá? Que é Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, quando a condenação vier, você declara isso, tá? Então, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nada pode me condenar, porque eu estou em Cristo. Não há condenação para mim, tá? Então, o desânimo destrói a esperança e o diabo sempre tenta nos desanimar. Sem esperança, desistimos e é isso que o diabo quer que façamos. Quando o desânimo ou a condenação tentar atingir você, examine a sua forma de pensar. Que tipos de pensamentos têm vindo à sua mente, né? O que você tem pensado? Então, ela vai dizer lá no livro dela o seguinte: será que alguns pensamentos como esse têm vindo à sua mente? Não vou conseguir, é muito difícil, eu sempre fracasso, é sempre a mesma coisa, nada jamais muda, tenho certeza de que outras pessoas não têm tantos problemas inteiramente renovada, bem que posso desistir, estou cansada de tentar, oro, mas parece que Deus não me ouve, Ele provavelmente não responde às minhas orações, porque está muito desapontado com a minha maneira de agir, e assim por diante.
Então, se por acaso você estiver pensando assim, você precisa anular esses pensamentos e começar a escolher pensamentos diferentes, bem como assim: bem, as coisas estão indo meio devagar, mas graças a Deus estou fazendo algum progresso. Tive um dia pesado ontem. Escolhi a forma errada de pensar o dia todo. Pai, perdoa-me. Ajuda-me a continuar continuando. Cometi um erro, mas pelo menos esse é um erro que não tenho que cometer de novo. Hoje é um novo dia. Tu me amas, Senhor, e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Eu recuso a ficar desanimado. Eu me recuso a me sentir condenado. Pai, a Bíblia diz que tu não me condenas. Jesus morreu por mim. Eu vou ficar bem. Hoje será um dia maravilhoso. Tu me ajudas a escolher os pensamentos corretos no dia de hoje. Amém, queridas? Então é dessa forma que você pode efetivamente usar a sua arma da palavra para destruir fortalezas. Então a autora recomenda que nós apenas não pensemos, mas também que a gente repita essas verdades em voz alta, como uma confissão. E para finalizar, pensamentos positivos são sempre cheios de fé e de esperança, e os pensamentos negativos são sempre cheios de medo e dúvida. Algumas pessoas têm até medo de ter esperança, porque foram muito machucadas na vida. Então, em vez de serem feridas outra vez, elas simplesmente se recusam a ter esperança ou acreditar que qualquer coisa boa jamais lhe acontecerá. Esse tipo de comportamento estabelece um estilo de vida negativo, tá? E o negativismo ele tem que desaparecer das nossas mentes. Em 1 Pedro 3,10 diz assim: pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente, tá? Então talvez você não consiga refrear tanto os seus pensamentos, mas com certeza a sua boca, nesses primeiros processos de renovação, você vai conseguir e até que a sua mente seja totalmente renovada, tá? Então, esse verso diz claramente que desfrutar a vida, viver dias felizes e ter a mente e boca positivas são situações interligadas. Então, vejam só, desfrutar a vida, ver dias felizes e mente e boca positiva, São situações interligadas. Então, aconteça o que acontecer, confie no Senhor e seja positivo, tá bom, queridas? Então, por hoje é isso, um beijo e fiquem na paz do Senhor Jesus.